Eu acho que começou essa pergunta de uma forma fantástica, referindo-se à história. Nada do que é a atualidade no mundo é existente sem história, não é? E aqui no Serviço de Reumatologia, nada do que nós fizemos agora se compreende sem a história. E é interessante referir que a reumatologia é uma especialidade relativamente nova e este edifício do Hospital de Santa Maria, quando foi criado e adaptado para hospital universitário, hospital escolar, nos anos 50, não previa a existência de reumatologia, porque simplesmente ela não tinha qualquer expressão a nível nacional. A nível mundial já existia em alguns locais, mas aqui de facto não tinha qualquer expressão. E por isso, quando o hospital arranca, não há uma estrutura prevista para a reumatologia, havendo para muitos outros setores clássicos da medicina. E isto é uma marca muito importante, porque o arranque da reumatologia aqui no nosso hospital, liderado pelo professor Viana Queiroz, faz a partir literalmente do zero. Este é um aspecto muito importante. É feito um esforço brutal de arrancar uma pequena unidade num serviço de medicina e durante muitos anos foi o esforço de um núcleo duro de reumatologistas jovens na altura que apoiavam o professor Queiroz que permitiu chegarmos já na década de 2000 ao Estatuto de Serviço. Só nessa altura é que se criou mesmo o serviço, porque antes era um núcleo, uma unidade e não um serviço. Quando o serviço se forma, foi de facto um marco importante e permitiu que a organização se começasse a processar de uma forma mais coerente em unidades dentro do serviço e também houve um benefício de progressão académica inerente a isso. E com esse dado muito importante preliminar, que foi liderado pelas lideranças anteriores, ou seja, pelo professor Queiroz e depois pelo Dr. Pereira da Silva, que nós conseguimos chegar a 2015, 2016, a altura em que conseguimos, com um esforço grande, de uma equipa vasta, estruturar o serviço em várias áreas, diferenciá-las clinicamente e, ao mesmo tempo, também diferenciar cientificamente várias das áreas do serviço. E, progressivamente, doutorar vários membros da equipa, primeiro, na verdade, doutoramentos de não médicos, que ainda agora integram o nosso staff científico da equipa da reumatologia, e depois doutoramentos de médicos. No fundo, o que aconteceu nos últimos anos foi uma maior integração dentro do chamado Centro Académico de Medicina de Lisboa, CAML, onde temos parte da atividade na faculdade, parte da atividade no Instituto de Investigação, que é o Instituto de Medicina Molecular, e parte dentro do hospital. E nós trabalhamos neste conjunto, integramos-nos no CAML. Eu acho que é essa a grande mais-valia que o serviço conseguiu atingir nos últimos anos. É uma participação muito forte clinicamente, sendo um serviço de enorme importância da assistência aos doentes reumáticos no país, um serviço com enorme importância no treino de internos de reumatologia e de outras áreas. Nós temos muitos internos sempre em formação, de integração dentro da faculdade, no sentido que é um dos serviços que dá apoio ao ensino clínico da faculdade, e de investigação, tendo nós uma unidade no Instituto de Medicina Molecular, uma unidade de investigação de translação, mas ao mesmo tempo também sendo relevantes na investigação clínica, nos ensaios clínicos e, portanto, tendo uma verdadeira participação no centro académico. E esta é a história do serviço até o nosso momento. Significa muito e significa um sinal muito importante para o centro académico. De novo, apesar de todas as virtudes do serviço, nós não conseguiríamos isto sem o contributo precioso das colaborações que temos com as outras instituições do CAML. E esse é um aspecto muito importante que eu quero enaltecer aqui, que é a histórica relação que temos com um grupo de investigação na área da imunologia liderada pelo professor Luís Graça, com quem temos trabalhado passo a passo ao longo, neste momento, já de 2 décadas, e que permitiu criar um projeto de confiança mútua e desenvolvimento científico que foi a base parcial do sucesso também da nossa candidatura. É verdade que nunca teríamos sido considerados centros de excelência se não existíssemos como serviço de grande atividade, com muita investigação clínica, com a investigação também de translação, mas ela é reforçada também por este componente de colaboração
com investigação fundamental que temos há muitos anos com o professor Luís Graça, libertando aqui justamente o elemento do Instituto de Medicina Molecular como pedra muito importante no Centro Académico de Medicina de Lisboa para tudo o que é investigação de laboratório e de translação. Os critérios, do ponto de vista de enumeração, são de tal maneira detalhados que eu acho que acabam por não ter assim muito sentido serem minuciosamente revistos. Mas o que eu gostava de destacar é que os critérios têm um componente clínico, de existência de atividade clínica diferenciada, e um componente científico muito forte. Basicamente, baseia-se numa existência de cerca de 5 anos de publicações em revistas que têm que ter um fator de impacto mínimo, de um determinado número, e só contam as publicações em que os autores ou últimos autores, chamados senior author, pertencem ao nosso serviço. Portanto, todas as colaborações em que nós aparecemos como coautores, mas que não somos primeiros ou últimos autores, não contam nesta contabilidade. E depois tudo isto tem que somar um número de chamados fatores de impacto que tem que ter um nível mínimo. E esta constelação de variáveis de característica clínica com característica de publicações científicas é muito difícil de atingir, e foi isso que nós acabamos por conseguir ao fim de muito esforço e de muita organização. Eu acho que tem algum impacto. Eu penso que o facto de existir uma avaliação externa que distingue um serviço e distingue uma atividade científica e clínica é relevante aos olhos de toda a gente. E por isso eu espero que isto contribua para o bem-estar das pessoas que aqui trabalham, o orgulho de trabalhar numa unidade com esta referência. Espero que também motive jovens médicos a fazer o internato nesta unidade com estas características e particularmente jovens médicos que tenham um interesse mais académico, que vejam aqui uma oportunidade de terem um treino difícil, exigente, mas que os pode levar mais à frente do ponto de vista do seu desenvolvimento clínico e do desenvolvimento académico. Eu acho que o facto de nós termos esta distinção não tem consequência direta no plano de estudos dos internos. Acho que o que nós temos do ponto de vista de treino dos nossos jovens médicos já está sedimentado há muito tempo e, na verdade, esta distinção não vai influenciar muito. Curiosamente, o que nós temos que vai influenciar e tem estado a influenciar é a nossa participação em redes europeias de referenciação de doentes, as chamadas ERNs, as redes de referenciação europeias. Nós pertencemos a 2 redes e aqui, de facto, há um intercâmbio interessante que os internos podem usufruir, passando períodos noutros locais e também a exigência que essas redes europeias nos colocam em termos de avaliação mais detalhada dos doentes, consciência de quantos doentes temos com determinadas patologias, é contributivo para uma melhor consciência do desenvolvimento do interno. É também, por outro lado, um aspecto importante para internos, mas não para os nossos internos. O que nós notamos com a participação nestas redes de referenciação europeia, com o maior reconhecimento do serviço e provavelmente agora com esta distinção de centros de excelência lar, é um interesse crescente de internos de outros países pelo nosso serviço. Tradicionalmente nós já tínhamos muitos internos do nosso país, de vários locais, das ilhas, de vários locais, a fazer estágios mais longos, mais curtos no nosso país. Há muitos anos também que temos quase sempre um interno vindo do Brasil connosco em permanência. Estágios relativamente curtos e por isso vão sempre mudando, mas temos sempre um. Temos tido pontualmente alguns internos oriundos de países europeus, mas notámos uma diferença no último ano no número de candidaturas de internos provenientes de outros países europeus e essa é uma novidade. Não é uma novidade porque a medicina faz-se em português, em Portugal, como é evidente, os doentes falam português e por isso há uma barreira linguística relevante. Um interno que venha de outro país que não fala português, vir clinicamente trabalhar connosco, é sempre um pouco difícil, é um desafio. E por isso é preciso ter muita curiosidade para se aventurar a vir passar cá um período de tempo. E isto mudou, de facto,
nos últimos anos. Eu não tenho a certeza que tenha a ver com o centro, porque a nomeação do centro tem um mês, não é? E, aliás, eu acho que ainda nem está divulgado oficialmente pela EULAR, pelas instituições, digamos, que poderiam dar mais visibilidade a isto. E por isso eu acredito que, no fundo, são um reflexo do trabalho que tem sido desenvolvido, que vai sendo reconhecido. Na verdade, agora foi reconhecido pelo LAR, mas as pessoas já estavam a falar de que aqui seria interessante experimentar um período de treino, porque poderia ser motivador, poderia ser diferente. E há um componente científico sempre inerente a estes períodos de treino dos internos. Há sempre alguma curiosidade de ver outras coisas, ver outras oportunidades. Acho também muito importante essa sua pergunta. De facto, a existência de um centro de excelência EULAR, por si, em termos de designação, não tem impacto direto sobre os doentes. Ao contrário, de novo, de outras situações que nós vivemos, nomeadamente o processo de acreditação externa, o processo de pertencer a redes de referenciação europeias, que esses sim têm impacto direto sobre a nossa organização. Isto não tem impacto direto. Mas eu acho que tem um impacto indireto. Tem um impacto indireto, porque nós todos que estamos a trabalhar num serviço, mas também quem vem por períodos de tempo, ou também as instituições que estão relacionadas com o serviço, ou seja, o próprio hospital onde nós nos integramos, mas também como membros do Centro Académico, o Instituto de Medicina Molecular e a Faculdade, têm uma certa responsabilidade de nos apoiar para manter esta situação de qualidade, e se nós conseguirmos manter esta situação de qualidade e pudermos crescer também, isto é objetivamente melhor para os doentes. Para nós termos chegado a esse nível de reconhecimento, também já produzimos diferenciação, capacidade, autonomia que oferecemos aos nossos doentes quando vêm para cá, não é? No fundo, é a garantia que nós podemos dar que pode vir aqui, será tratado por nós. Nós não precisamos de outras ajudas, nós não precisamos de enviar o doente para outro local, porque nós conseguimos fazer tudo o que existe para fazer em relação a uma doença reumática. Eu acho que isso faz parte da própria história do serviço, do desenvolvimento do serviço, do centro académico e da afirmação deste centro académico, do hospital, da faculdade e do IMM, como parceiros europeus, não é? São uma parte de Portugal, mas são parceiros europeus, são um núcleo de ensino, de investigação e de atividade clínica que faz parte da nossa comunidade europeia, não é? Da nossa comunidade de países que colaboram cientificamente, clinicamente e na educação. E isso é algo que eu acho que pode ser reconfortante para os doentes, não é? A sensação de que, ok, nós vamos a um serviço público com grande exigência, com horários apertados, em tudo flui de uma forma um pouco rígida, difícil, por vezes quase difícil também de entender por parte dos doentes, porque é que têm que chegar exatamente a horas, porque se não são vistos naquele período de tempo, nós não os conseguimos mesmo ver, porque a seguir aquele gabinete é ocupado por outra pessoa, porque esse médico vai fazer outra coisa. Isto é uma realidade um pouco complexa de às vezes ser percebida e quase que parece um pouco desumana. Mas é assim que funciona um sistema público, apostado na qualidade e na quantidade ao mesmo tempo, não é? E, portanto, para que nós possamos ter a qualidade, a quantidade e um preço adequado às capacidades do nosso país, é preciso esta constelação de realidades. Eu acho que se o doente também percepcionar que, além disso, isto é feito com a maior qualidade possível e isto é reconhecido externamente, não é que seja melhor tratado, porque já era bem tratado, mas eu acho que se sente melhor. Bem, eu tenho aqui duas perspectivas do futuro. Tenho a minha perspectiva pessoal, que é sempre otimista, e nós, quando estabelecemos um objetivo que é concreto, como por exemplo este, que participava justamente da visão que o serviço tinha em 2015 para si próprio, portanto, como é que ele se via no futuro, e ele via-se no futuro recebendo esta distinção, nós agora poderíamos nos interrogar sobre, bom, e agora nós conseguimos o que queríamos como visão, o que é a nossa visão neste momento? E a nossa visão é a da manutenção daquilo que nós conseguimos fazer, porque isso nem sempre é fácil. Manter um conjunto de profissionais motivados, capazes de conseguir a sua diferenciação constante, treino constante, empenho em acompanhar os doentes, empenho em desenvolver investigação, empenho em formar outros internos, é difícil.
E por isso a minha principal ambição é conseguir, após termos sido reconhecidos por várias estruturas, porque este apenas foi um epifenómeno do reconhecimento externo, sermos capazes de ultrapassar as dificuldades do dia-a-dia que estão inerentes a todos nós, mas que se projetam com mais particularidade a equipas que estão a trabalhar um bocadinho no limite da sua capacidade de tempo, do seu empenho pessoal, da sua capacidade de integração com estas realidades todas, e por isso nós temos um grande desafio em mãos, que é atingirmos algo que é bom para a comunidade, mas que necessita de cuidado, porque senão nós podemos tropeçar imediatamente e deixar o que foi bom perdido. Para que isso seja possível, eu entendo que nós temos que lutar por melhores condições no Sistema Nacional de Saúde. Não é para nós, é no Sistema Nacional de Saúde. Aquilo que nós vemos globalmente como a rede de apoio a todos os portugueses, que é uma rede que neste momento não é só o Serviço Nacional de Saúde, é o Serviço Nacional de Saúde mais privados que estão contratualizados diretamente pelo Estado ou indiretamente pelas pessoas com seguros ou por pagamento direto, tem que ser capaz de trabalhar em conjunto e de melhorar globalmente a visão que nós temos da saúde em Portugal, da educação médica e da investigação médica. E isto tem que ser tudo melhorado, porque se isto não é tudo melhorado, locais que estão a funcionar bem poderão ter dificuldade de se manter a funcionar bem. E por isso esse é o meu principal desejo, é nós conseguirmos em conjunto, em Portugal, melhorarmos toda a estrutura de apoio clínico aos portugueses, de apoio científico ao desenvolvimento da nossa ciência e de apoio da educação médica. Se nós conseguirmos isto, serviços como o nosso vão continuar a progredir. Se nós não conseguirmos isso, serviços como o nosso vão ter muita dificuldade em manter-se. Eu acho que o principal ponto é a aposta na diferenciação individual. É garantir que todos nós temos uma área onde vamos apostar o nosso desenvolvimento clínico e científico. Adicionalmente, garantir que todos participam no esforço comum mínimo que qualquer serviço, independentemente de ser reumatologia, tem e que se designará como o apoio geral à atividade clínica. E é esta combinação difícil de equilibrar entre o apoio geral à atividade clínica, a diferenciação técnica numa área específica, acompanhada de uma diferenciação científica nessa área, se possível fazendo uma pós-graduação, concretamente um doutoramento, e sendo acompanhado por um esforço de participação no treino de internos e de treino de alunos. Quando nós conseguimos isso, e um bom equilíbrio entre as ambições de cada um de nós e aquilo que é possível para que o serviço funcione, acho que se criam condições para estarmos sempre em crescimento. E acho que esse é o meu principal conselho, é este conjunto de pequenas medidas de equilíbrio que permitem mantermos a atividade clínica que o Serviço Nacional de Saúde nos pede, ao mesmo tempo que nós, por nossa conta e risco, nos vamos diferenciando clinicamente, cientificamente, tecnicamente e oferecendo oportunidades de formação a quem cá está e a quem vem, quer do ponto de vista pré-graduado, quer pós-graduado, e não perdermos o foco no desenvolvimento científico. Estes são os meus conselhos.